Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Lucas volta a balançar as redes 3 vezes consecutivas após 7 anos. No último domingo 2, o torcedor são paulino pôde comemorar mais uma vitória da equipe na temporada. O São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-0 no Morumbi, pela 7ª rodada do Brasileirão. Lucas Moura foi quem abriu o placar para o tricolor logo aos 5 minutos de jogo. O atacante vive uma grande fase nesta altura da temporada e tem passado por um momento artilheiro. O camisa 7 voltou a balançar as redes em 3 jogos consecutivos após 7 anos. Atacante vive ótima sequência. O atacante não conseguia marcar em 3 partidas seguidas desde 2017, quando ainda jogava pelo PSG da França. Na época fez gols contra Rennes nos 16 avós de final da Copa da França, e também contra Lille e Dijon, pelo campeonato francês. A sequência goleadora do jogador teve início contra o Águia de Marabá, pelo duelo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Na partida, Lucas inaugurou o marcador para o tricolor de pênalti no Morumbi e ajudou a equipe a garantir vaga nas oitavas de final do torneio nacional. Em seguida, o camisa 7 marcou contra o Talleres Argentina, novamente na casa tricolor, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Inicialmente, Lucas desperdiçou o pênalti, mas o VAR mandou a cobrança voltar após o goleiro do time argentino ter se adiantado. Ao bater novamente, converteu e fez o primeiro gol na vitória do clube paulista. Diante do Cruzeiro, o atacante conseguiu boa jogada individual, costurou a marcação do time mineiro e contou com uma pequena falha de Anderson para marcar pelo 3º jogo seguido. De acordo com dados do SofaScore, o atleta são paulino teve 2 finalizações na partida, acertou 3 dos 4 dribles que tentou e ainda teve uma taxa de acerto de 92% em passes. Lucas tem sido um dos destaques do São Paulo nesta temporada. O camisa 7 é o 3º do elenco, junto a Ferreira, com mais gols no ano, ambos ficam atrás apenas de Luciano que balançou as redes 9 vezes e Caleri, 8. Segundo a plataforma de estatísticas, ele é o jogador da equipe que precisa de menos minutos para participar de gols, 87 minutos. Além disso, o atacante também é o garçom do tricolor em 2024. Já são 4 assistências, superando Wellington Rato, Eric e Igor Vinícius, todos com 3. Tudo isso em apenas 12 jogos na temporada, pois passou cerca de 2 meses fora em períodos diferentes por lesões. Próximo duelo do tricolor. Com o craque da camisa 7 à disposição, o São Paulo voltará a campo apenas na próxima quinta-feira, 13, devido à pausa para a data FIFA. Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o tricolor visita o Internacional às 20 horas, no estádio Heriberto Russi, em Criciúma. O tricolor já classificado para a próxima fase na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, vem se firmando também no Brasileirão. É o 4º colocado na tabela com 13 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo. A boa fase do time deve muito às atuações de Lucas Moura e o comando do técnico Zubeldia, que em 11 jogos ainda não perdeu pelo clube. Alisson, do São Paulo, recebe vários elogios de Paulinho, condições de chegar à seleção brasileira, titular com bastante moral. Desde que Luiz Zubeldia chegou ao São Paulo, o patamar da equipe mudou completamente, com vários jogos sem perder e empolgando bastante os torcedores, que agora acreditam mais na possibilidade de títulos. De qualquer forma, o treinador quer manter os pés no chão, mesmo estando satisfeito com o desempenho até aqui. Vários jogadores estão deixando ótimas impressões, sendo que alguns deles, inclusive, são assunto em programas esportivos. Durante o boleiragem do Sport TV, por exemplo, Alisson, titular absoluto no meio-campo, foi colocado no debate. Inicialmente Richarlison, que tem passagem pelo Morumbi, foi quem fez muitos elogios. Porém, a situação ficou ainda mais interessante quando Paulinho, que saiu recentemente do Corinthians e tem experiência vestindo as cores da amarelinha, tratou de exaltar o meio-campista, dando uma opinião que chamou a atenção. Merece ser convocado? O Alisson já tem um tempinho que ele está nesse nível. Ele está mantendo uma regularidade no futebol que é difícil, iniciou o veterano, que não parou por aí e, inclusive, deixou claro onde o São Paulino pode chegar. Obviamente tem muitos jogadores na função, mas é um atleta que tem totais condições de chegar à seleção brasileira. Pelo nível, já tem um tempo que ele está apresentando um bom futebol, finalizou. Vale lembrar que o medalhão acima citado, que ainda está sem clube, revolucionou a função de segundo volante, sendo muito elogiado em toda sua carreira por ser um elemento surpresa, ajudando na marcação e no ataque.
reviravolta no São Paulo. No caso de Alisson, está no São Paulo desde 2022 e no ano passado, foi campeão inédito da Copa do Brasil com Dorival Júnior recuando de função, já que sempre foi um segundo atacante. Em 2024 são 27 jogos, 2 gols e 1 assistência. Até mesmo os torcedores do Soberano estão reconhecendo a evolução absurda do atleta, que chegou a ser bastante criticado em alguns momentos, mas deu a volta por cima e agora colhe muitos frutos. Salário baixo de Sabino pode mantê-lo no São Paulo. Confira os detalhes. Está nos planos do treinador? No mês de março, o São Paulo reforçou o sistema defensivo com mais um zagueiro, assinou um contrato curto com Sabino, atleta que estava no Sport nas últimas 3 temporadas. Até o momento, o zagueiro do tricolor paulista atuou apenas contra o Águia de Marabá, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Naquela ocasião, permaneceu em campo por 28 minutos. Dessa forma, o atual contrato é válido até o dia 20 de junho. Conforme publicado pelo GE, há uma possibilidade da diretoria renovar o vínculo até o final da temporada de 2024. A princípio, o clube trabalha com interesse em mantê-lo por conta do salário, que é considerado baixo, na mesma faixa dos atletas que sobem da base. Os defensores à disposição. Apesar da diretoria trabalhar com essa possibilidade, a opinião final será de Zubeldia, que até o momento, pouco utilizou nessa trajetória pelo São Paulo. A contratação procura suprir a ausência de atletas convocados para a Copa América de 2024. Entretanto, apenas Ferraresi irá desfalcar o tricolor paulista nas próximas rodadas da competição nacional. Arboleda, por problemas extracampo, não foi chamado pela seleção equatoriana. Todavia, o atleta sentiu uma lesão na rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente no atual elenco, o São Paulo conta com 7 zagueiros à disposição: Sabino, Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Diego Costa e Matheus Belém. O jovem da base e o camisa 35 são os que possuem menos minutos em campo. São Paulo na tabela da Série A. Com mais uma vitória no Brasileirão Série A, venceu o Cruzeiro por 2-0, partida que Sabino não foi relacionado. O tricolor paulista subiu na tabela de classificação. Atualmente o time de Zubeldia, que ainda não perdeu no comando técnico, é o 4 graus colocado, com 13 pontos somados. Em caso de vitória e outros resultados na rodada, a equipe pode assumir a liderança da competição nacional. Matheus Henrique decide sair da Sassuolo e São Paulo negocia contratação. Empresário crava futuro do volante. O São Paulo vem de uma vitória de 2-0 sobre o Cruzeiro, no Morumbis, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O tricolor paulista embalou sob o comando de Luiz Zubeldia e está em 3 competições simultâneas. Fernando Seabra, treinador do Cruzeiro, apontou que a vitória são paulina foi construída em erros do alviceleste. Mas o fato é que o clube paulista está bem colocado na Série A e o presidente Júlio Casares mira reforços para a sequência da temporada. O primeiro nome é Alex Sandro, que acertou sua saída da Juventus, da Itália. O meia Lucas Moura é amigo do lateral esquerdo e trocou mensagens com o atleta, que está livre no mercado. Já no meio-campo, após a lesão de Pablo Maia, Matheus Henrique é um jogador que agrada ao São Paulo. Ele tem vínculo com a Sassuolo da Itália até junho de 2026, mas deseja voltar ao Brasil após o seu atual clube ser rebaixado no Cálcio. Negociação não deve ser fácil. O jornalista Jorge Nicola conversou com Fábio Melo, empresário do volante, que expôs o desejo do atleta no mercado. O agente explicou que não existe chance de Mateuzinho ficar na Sassuolo após o rebaixamento. Estávamos na dúvida em relação ao retorno ao Brasil, mas agora temos convicção que esse é o melhor plano, disse o empresário de Matheus Henrique ao comunicador. Jorge Nicola, no entanto, explicou que não é uma negociação fácil, tendo em vista que a Sassuolo não vai liberar de graça. Recentemente foi noticiado que os italianos tinham pedido 10 milhões de euros, o que fez o São Paulo recuar nas tratativas. Vontade do jogador vai pesar, mas com o desejo de Mateuzinho em retornar ao Brasil, a ideia é fazer o time europeu diminuir a pedida para conseguir deixar o futebol europeu. O meio-campista foi revelado pelo Grêmio e campeão olímpico com a seleção brasileira. Além do São Paulo, outros interessados em Matheus Henrique são Cruzeiro e Grêmio. Jorge Nicola explicou que o staff do atleta mantém conversas com esses 3 clubes brasileiros. São Paulo traça plano para contratar o lateral da Juventus. Clube busca reforçar a posição. O São Paulo, classificado para as oitavas de final da Libertadores, enfrentará o Nacional do Uruguai na próxima fase do torneio.
Com a perspectiva de disputar jogos decisivos, o clube paulista busca reforçar seu elenco e fortalecer suas chances de avançar ainda mais na competição. O tricolor paulista, sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, está atento ao mercado de transferências nesta janela. Entre os nomes analisados para possíveis contratações, destaca-se o volante brasileiro Matheus Henrique. No entanto, além de reforçar o meio-campo, o São Paulo também busca soluções para outras posições carentes em seu elenco. Interesse em Alex Sandro. Desde a saída de Caio Paulista para o Palmeiras, o São Paulo está atento ao mercado em busca de um lateral esquerdo. Nesse contexto, surge o nome de Alex Sandro como uma opção interessante para a posição. Segundo informações dos jornalistas Raíza Simplício e Thiago Fernandes, do Gol, o clube planeja apresentar um projeto para viabilizar a contratação do jogador. O clube paulista está determinado a reforçar sua lateral esquerda e vê em Alex Sandro um nome de peso para essa posição. O projeto de contratação visa não apenas suprir uma necessidade imediata da equipe, mas também agregar qualidade e experiência ao elenco são paulino. Negociações. Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, está empenhado em concretizar a contratação de Alex Sandro. Ele pretende se reunir com o staff do jogador para analisar a possibilidade de transferência do atleta para o clube. Alex Sandro encontra-se nos últimos dias de contrato com a Juventus da Itália e não terá seu vínculo renovado. Com isso, o jogador estará livre para assinar com qualquer clube após o dia 30 de junho. A preocupação do São Paulo com a lateral esquerda é justificada pela possível saída de Wellington, cujo contrato se estende até dezembro de 2024. Apesar das negociações em andamento, ainda não há um desfecho positivo definitivo para a renovação do lateral, o que mantém o clube em alerta e atento às oportunidades de mercado. E você, torcedor? O que acha da situação de Alex Sandro? Deixe sua opinião nos comentários.